Bueno, bienvenidos, bienvenidas. La idea es ver diferentes perspectivas, ¿sí? De persuasión, así llamamos a este panel. Em, ¿Cómo va a ser la dinámica? La dinámica va a ser, ellos van a presentar cada uno 7, 8 minutos, que yo seguiré con un relojito que tengo ahí. Y la idea es después, si tenemos tiempo, que ustedes puedan hacer preguntas, así que vayan anotándose las dudas que vayan surgiendo. No voy a hacer una introducción muy larga porque justamente quiero que les quede tiempo. Si les parece, los voy presentando a medida que van hablando. Quien primero va a hablar es Sergio Españolo, de Núcleo, que tiene unos slides, así que vamos a ver si aparecen. Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite aí, a Paula, o pessoal do SPIN, a Irene, Jéssica, a Maia e todo mundo que ajudou a participar. É um prazer estar aqui. Fui convidado para falar de um assunto que eu gosto muito de conversar e quem me conhece sabe que eu sou meio obcecado com a união, a intersecção entre jornalismo e tecnologia. E eu acho que tecnologia é e bem além dos produtos digitais que as grandes plataformas oferecem para a gente. Eu acho que passa também pelo desenvolvimento das próprias organizações de jornalismo, né? Meu nome é Sérgio, eu sou diretor executivo do Núcleo Jornalismo, que é uma publicação brasileira que fala sobre política e políticas digitais. E também do Volt Data Lab, que é uma consultoria de desenvolvimento e técnicas de jornalismo de dados. Quando a gente fala de jornalismo, tecnologia do jornalismo, né, a gente passa por uma grande parte da história desde lá de trás, né, que obviamente eles não chamavam de jornalismo, mas foram tecnologias que podiam ser apropriadas. Eu trabalhei na Reuters muitos anos e a Reuters, já me foi dito que era uma empresa que trabalhava muito com pombo correio, por exemplo, né? Então, olha só, essa tecnologia de distribuição de informação, né? E foi avançando, obviamente, a partir do telégrafo, do rádio, da TV, e toda vez que uma tecnologia nova surgia, muitas vezes a gente falava, uma vai substituir a outra, né? Em alguns casos foi verdade, né? O telégrafo a gente já não utiliza mais, mas em outros casos não, né? Como a TV, muita gente falava que ia ser meio substituída pela internet, e a gente vê a TV aí como uma grande força de distribuição de jornalismo também. Então, eu acho que o jornalismo pode se valer muito das tecnologias disponíveis atualmente, até redes sociais, que eu estou cada vez mais cético sobre o uso de redes sociais para a distribuição de jornalismo, mas a gente consegue entender e trabalhar. Eu estava falando ontem mesmo com a Tati Dias do Intercept, ela falou que redes sociais é um canal muito importante para eles. No Núcleo, a gente está parando de usar cada vez mais redes sociais para fazer uma distribuição mais direta, então depende da estratégia que as organizações querem seguir. Mas eu acho que a tecnologia do jornalismo, né, a mídia que a gente trabalha é muito importante para a gente entender os avanços que a gente pode fazer. Uma grande pergunta que a gente se faz hoje em dia, antes era mais fácil de responder, é o que é jornalismo, né? Como é que o que a gente faz com o jornalismo? O jornalismo foi muito associado a formato. Então, você trabalhava no jornal, o jornal do jornalismo era isso, né? Exceto talvez alguns jornais de associações e empresas e tal, né? Mas o jornal era fácil identificar o que era jornalismo antes. Então, o jornalismo foi muito associado ao formato. O jornalismo também foi muito associado a método, né? Ao método jornalístico e tal, investigação. Se a gente for ver, é importante e faz parte mesmo, né? Gastar a sola do sapato e tal, mas outras organizações fazem isso. Nos Estados Unidos tinha um grupo de investigação que trabalhava numa firma de investimento que basicamente fazia investigações que apuravam más práticas de investimento nas empresas que esses caras investiam. Né? Esqueci, acho que é Hindenburg, esqueci o nome desse grupo. É jornalismo, né? É meio tênue, não dá para falar que mas a técnica era a mesma. Contratavam um jornalista e faziam aquele tipo de apuração. Então, o jornalismo é só associado ao método, né? E jornalismo também já foi muito associado à ética. E a gente sabe que isso foi se mudando, né? Antigamente a gente tinha
a muralha, né, entre o comercial e o editorial, e aí com organizações pequenas isso fica mais difícil, né, o jornalista, o dono do veículo tem que captar, tem que fazer articulações que antigamente o jornalista era isolado e tal, né, então jornalismo só associado à ética também, né, e eu acho que tudo isso pode parecer que não, mas ele se encaixa muito com o que a gente pensa dentro da tecnologia no jornalismo. Vieram daí, né, os novos formatos para a gente trabalhar de tecnologia com jornalismo, né? Eu falei da tecnologia do jornalismo e a gente vai falar da tecnologia com jornalismo, né? E aí vieram os novos formatos de técnicos que a gente começou a trabalhar, o jornalismo de dados principalmente, o jornalismo digital. A partir aí dos anos 90, né, vieram novas técnicas de uso computacional, como o CAR, né, o jornalismo assistido por computação, e o DDJ, que é o jornalismo de dados mesmo, que trouxe novas possibilidades. A gente viu aí em 2015 o pessoal do Estadão ganhando o prêmio ESSO por uma matéria orientada por dados lá sobre o FIES, por exemplo, né? Então a gente conseguiu avançar, a tecnologia conseguiu avançar muitas coisas baseadas em reportagem. A tecnologia também permitiu que a gente tivesse novas práticas de inovação, produtos e audiência. Então, a gente vê isso muito comumente aí associado aos programas das Big Techs e tal, mas a gente vê muitas organizações de jornalismo, pelo menos as pequenas, eu vejo o Osfaz, eu vejo a Lupa, eu vejo outras organizações, o próprio Núcleo também, tentando fazer inovações de tecnologia e criar produtos para ajudar a subsidiar, para a gente depender cada vez menos das empresas de Big Tech, das filantropias, né? Tem um jornalismo contra a tecnologia também que a gente vê, né? São ferramentas que priorizam muito o volume em vez da qualidade. Uma das grandes ferramentas que eu penso é o SEO, né? Search Engine Optimization, que na verdade ajudou a transformar a internet numa grande lixeira digital, que para você ter a receita de aumentar o seu volume de audiência, ter receita de publicidade e tal, você precisou produzir muito conteúdo que bate nesses parâmetros do Google para você encher lá o seu site de anúncios, né? Também a falta de transparência das plataformas foi uma coisa que influencia muito o nosso trabalho como jornalistas. No próprio Núcleo tinha uma ferramenta de social listening que a gente usava APIs de todas as plataformas e a gente conseguia monetizar essa ferramenta e conseguia ter retorno com ela e de repente de um dia para a noite as plataformas começaram a fechar suas APIs ou cobrar muito caro por elas, nós perdemos essa receita, então essa falta de transparência afeta o nosso negócio também. E podia ser diferente, né? Mas é mais do mesmo que a gente vê em outras indústrias, né? A gente estava conversando outro dia como o lobby das Big Techs é muito parecido com os lobbies de outras organizações, de outras empresas e tal, né? E essas plataformas têm muito poder econômico e a gente tem que pensar em como a gente consegue trabalhar. Para terminar, a gente tem que pensar em tecnologia aliada ao jornalismo e não tecnologia como apenas um recurso do jornalismo, né? O código aberto é uma boa parte desse caminho. O Núcleo, e eu sei que outras organizações trabalham muito com ferramentas de open source. Eu acho que esse é um grande caminho, a colaboração e utilização de ferramentas abertas. E a tecnologia como jornalismo. Aqui foi um código que eu escrevi para uma reportagem, né? Isso pode não parecer, mas eu considero esse código que eu escrevi como uma peça de jornalismo, embora o resultado tenha sido esse, né? Isso aqui é basicamente esse headline, né? Então eu considero as duas coisas, tanto a matéria resultante quanto o código que eu escrevi como jornalismo. A gente tem que pensar como isso, né? Como se a tecnologia ser a parte do jornalismo também. E finalizar, último slide. Então, não usem a inteligência artificial para produzir seu jornalismo, produto final, mas certamente podem utilizar nesse processo fazer checagem de ortografia, por exemplo, uma coisa que faz super bem. Então, tem muitos usos e a gente pode falar mais disso depois. E aqui ficam meus contatos para vocês. Estou à disposição para conversar mais agora e depois. Gracias, Sergio. Gracias. Ahora es el turno de Tom Law. Media
over-focus on Trump and allow him to dictate the news agenda. And by doing so, they often miss the bigger picture. How many of you would agree with that statement? Can you put your hands up if you agree that news media over-focus on Trump and sometimes miss the bigger picture? Not many hands. Interesting. I thought there'd be more. Okay. Okay, that wasn't quite controversial enough, so I'll try again. Policy conversations over-focus on big tech and allow them to dictate the policy agenda. And by doing so, we often miss the bigger picture. Who agrees with that statement? Okay, again, not a huge number of hands. Some people might not have had enough coffee this morning. And so, I've been asked to be provocative this morning, and so this is my attempt at doing so, deliberately so. Please indulge me for a minute. Every minute of every conference, every word of every policy paper and case study, every time we've chased policymakers down rabbit holes and dead ends, is time and effort that we're not spent thinking about what we can do together. Us, the people in this room, with our shared values and our shared belief in the value of journalism as a public good. Time that could be spent innovating, finding ways to build media ecosystems that are resilient, less vulnerable to the whims of the big tech giants, changes in governments, and other variables and winds that are out of our hands. Yes, regulation is important and necessary, but it's not sufficient. And I would like us to ask ourselves, honestly, are we striking the right balance? Put the big tech lobbying budget next to ours. Put the amount that big tech gives to researchers, academics, and think tanks next to ours. Put that on a scale in your minds and ask yourselves, would we not be better off spending the time and resources we have to explore and invest in what could be building independent, decentralized structures? Would our limited resources and time together not be better spent focusing more on outcomes that don't deepen our reliance on big tech? So, that's enough of my provocations. On to what we could be doing. We could focus more time learning from and supporting independent media and journalism networks that are already innovating. We could prioritize alternatives to big tech infrastructure. And we could try and change the narrative to the audiences we serve. Often, the best examples of public interest journalism that has an impact are investigative networks. We know about cross-border investigations and collaboration, but we can also learn from their ability to distribute their journalism. Their reach and their influence comes from often a distributed model, a broadcaster, a newspaper, a digital publisher, in every country publishing at the same time. There are other examples. I feel like I'm juggling three things with the microphone, the paper, and the... In Sudan, a group of news media have come together to form an association, the Sudan Media Forum, that syndicates humanitarian journalism between themselves to increase the reach of their stories about the world's biggest humanitarian disaster. Yes, most of them still rely on platforms, but the point is, by working together, they ensure that their work reaches a much larger audience. Now, when I said building infrastructure, I did not mean building the next TikTok, but we can begin to build infrastructure of our own, infrastructure that serves the needs of journalism. For example, 38 organizations, including Azure and Abrage here in Brazil, in collaboration with GFMD, have come together to form the Journalism Cloud Alliance to rise to the challenges they were facing. Cloud infrastructure as it was not empowering them to the journalism they wanted, and the large volumes of data and processing they needed was, on average, going to increase by 100%.
in cost. Now, this alliance is driving a transformative approach to technology and investigative journalism and data newsrooms. By uniting public interest organizations under one powerful coalition, it is shaping a new model of more secure, cost-effective, and future-ready journalism technology. These are just some examples, but my point is that what else could we think of if we spent more time in rooms like this thinking about what we could do together and these kinds of approaches? My final suggestion and my last provocation. So, my last provocation is that we should be learning from countries and other actors that perform and implement very effective influence operations. We need a benevolent Stratcom campaign on behalf of independent journalism. We can't remain reactive to the agenda of big tech and authoritarian states. We have to create compelling new narratives about the value of independent journalism and be more sophisticated in our advocacy. Ideally, we could find a PR firm in each country to help us with this. But failing that, we can get organized. We have to find and share stories that resonate. We cannot just keep talking like we're in an academic seminar. Theories of change, democracy, good governance, accountability, great words, some of the best words. We know what they mean, but do they make you feel anything? We need to find images, art, language to meet this moment. At GFMD, we're trying to do this by using the momentum that's been triggered by the US funding cuts and the UK funding cuts to bring our members together, our 200 members all around the world, including 6 here in Brazil, to try and meet this moment and try and find those narratives. GFMD is not me, a white English man on a stage at a conference talking about South-to-South dialogue. We're a collective of 200 organizations from all around the world. So let's keep talking about big tech. Let's keep fighting for better regulation. But let's also talk more about what we all can do together. Gracias, Tom. Ahora es el turno de Courtney Ratch, que es la directora del Centro para Periodismo y Libertad del Open Markets Institute. Thank you so much. And what an interesting opportunity to go after Tom, because I fully agree we need to work. But as you may have guessed from my question yesterday, we have focused a lot on what we can do, what we have done wrong, you know, the norms, the guidelines, the voluntary frameworks. And I'm here to tell you they're not working. You have seen what has happened in the US. And frankly, I think that we need to spend more time on regulations because there's a lot of talk, but sorry, who is regulating their digital markets? Where are these platforms actually being held accountable? You know, I think I'm here as an academic, a scholar, and an activist whose, you know, pointer is not working now. Because of what Paula noted yesterday about the profoundly unequal dynamics of global tech platforms on information systems around the world. My think tank takes no corporate and no government funding. I'm just here and I just care about these issues because I've spent the past 20 years of my career working, you know, in this context, and it matters because journalism relies on infrastructure owned and controlled by US tech giants who simultaneously serve as unavoidable business partners and fierce competitors. They control the operating systems, the cloud services, the social media, search, mobile, ad tech, and now AI that journalism relies on. And it's not that technology is the problem, it's the fact that dominant, unaccountable tech corporations are, and they undermine sovereignty. Those gatekeepers control access to audiences, advertisers, and attention.
They appropriate the value that journalism creates for social media, for search, for AI, and the ad revenue generated through the control of both the market and the ad tech infrastructure. They set the games and the rules of the game, and they rig it in their favor. If we can go to the next slide. Tech monopolies manipulate information flows, both indirectly through algorithmic gatekeeping and directly through political influence and political manipulation. They wield their power to influence policies, politics, politicians, and it is likely to get worse now that there is a fusion of US state power and tech corporate power. The similar monopolistic dynamics that are replicated through AI at every level of the tech stack. From the exploitation of journalistic content for training and grounding AI models to the replacement of referral traffic with generative AI answers and chatbots, to the ease of rapidly producing content that replaces journalism and the market for quality information, to the dependency of journalism on big tech AI tools, products, cloud services, and licensing deals. These power imbalances threaten the financial sustainability, the editorial independence, and the overall viability of journalism and the news industry in my country and around the world. They undermine the sovereignty over national markets and information communication systems. The use of journalistic content to train and ground AI models without fair compensation represents a further extraction of value from the news industry by the same big tech platforms that extracted value to create multi-billion-dollar search and social media platforms that are now coercing and conjoining with the state to further undermine independent journalism and democracy. Norms and voluntary codes have not only proved insufficient, they are breaking down and actively being destroyed as corporate tech power fuses with state power in the US. Happy to go into this more during the Q&A. But fixing tech monopolies is doable. Breaking up ad tech to eliminate conflicts of interest and abusive behavior. Structural separation could be applied to search, to social media, to ad tech, to digital advertising, and to cloud. The US Department of Justice won a case against Google, which was determined to have an illegal search monopoly. And some of the remedies in there is to divest Chrome from search, to prevent the use of AI, the use of data from search for being used in their AI systems. That's the type of enforcement we need. We need to correct anti-competitive conduct. These are behavioral remedies like enforcing prohibitions on anti-competitive tying, bundling, and self-preferencing so that big tech companies can't promote their own products and services in ways that harm competition and limit publisher autonomy and choice. Like Google requiring the use of AMP for preferential search rankings. How many of you had to create AMP websites? Or Facebook prioritizing content distribution through Facebook Instant Articles. Tech giants are engaged in self-preferencing both within and across business lines by prioritizing their own generative AI summaries above original publisher links, like with Google's generative search and Microsoft's Bing Chat, while simultaneously leveraging dominance in one market to advantage another, like Google predominantly featuring its YouTube videos in search results, creating a dual disadvantage for publishers whose content serves as training data for AI products and then competes with them for user attention. So we also need to impose interoperability requirements and require platforms to allow users to easily switch between different services and take their data with them. To have a lot of the innovation that Tom is talking about, you need that as an underlying principle. And we need to think about imposing non-discrimination and anti-retaliation requirements so that
that would prevent platforms from punishing specific users like journalists or categories of users like news publishers. This would prevent them from retaliating through search or visibility rankings, from banning news entirely, as Meta did in Canada and as Google is testing in parts of Europe. We must rethink intermediary liability and get rid of the impunity that has given US tech platforms unprecedented protections, absolving them of responsibility through Section 230, which the US exports in our trade agreements. We kind of got rid of that during Biden, but I think we're seeing that again now. They have been allowed to turn breaking the law into a competitive advantage. They're not abiding by copyright, they don't abide by privacy, among others. More creatively, we should be thinking about must-carry solutions and provenance provisions as we have in other domains. Like long before Google and Meta dominated our information ecosystems, regulators used must-carry rules to ensure diverse voices remained accessible, from local broadcast requirements to linguistic content protections. These provisions have a rich history of balancing private platform interests with public communication needs. In Brazil, must-carry laws compel pay TV providers to include specified free-to-air channels that must dedicate a portion of their content to news programming, preserving public access to information while promoting national media sovereignty. And antitrust regulators need to actively investigate and challenge anti-competitive behavior by market-dominant firms and block tech firms from using dominance in one realm to secure the advantage in the other. This is particularly important with artificial intelligence. So we need to correct the market imbalances between big tech and news publishers and protect the news industry from exploitation through copyright enforcement, compulsory licensing agreements, and permitting collective bargaining. Individual negotiations and deals risk doing more harm than good and are not a replacement for public policy. And for cloud services, you could consider preferential pricing the way that we have for mail, printed mail. Similarly, an opt-in requirement for text and data mining would be in line with hundreds of years of precedents while improving the safety of AI models. So let me just conclude by reminding you that the monopoly profits that big tech have been allowed to generate enables them to spend vast sums of money on lobbying, translating economic power into political power, whose profits they are now reaping under the second Trump administration, to the detriment of other countries and their ability to regulate their information communications systems and their digital markets, as you have heard from the threats of trade retaliation from my government, which I did not vote for. I hope Brazil will stand strong, and I think that if the countries in the South and around the world band together to resist American techno-fascism and deter the power of tech monopolies, then perhaps there is hope for journalism and for democracy. Gracias. Gracias, Corny. Es el momento de Francisco Brito Cruz, que se presenta como investigador, pero saben que fundó Internet Lab. Bueno, y tiene que ver con muchos proyectos, así que le dejo el micrófono a él. Oi, bom dia. É isso. Uma das primeiras vezes que eu vou falar sem o meu chapéu antigo de diretor do Internet Lab. Um maior prazer estar aqui. É uma conferência que me dá muito gosto de ver, de falar, porque eu acho que ela representa muitas das pontes que a gente tem que cultivar, né? Eu não diria que no nome da conferência eu estou do lado muito do jornalismo, não no sentido, né? Óbvio que eu estou do lado do jornalismo de apoiar, mas do ponto de vista de trajetória, eu não sou jornalista. Eu estou mais, vamos dizer assim, desse lado aqui, porque nos últimos 10 anos foi isso que eu fiz, discutir regulação de tecnologia. E essa é a causa, vamos dizer assim, que eu vou compartilhar aqui com vocês do que eu vi nesses anos. Estava falando com a Paula que eu vou falar agora uma coisa meio difícil para os tradutores, né? Que eu vou compartilhar as vitórias, as derrotas, as virrotas e as detórias.
que a gente teve nos últimos anos, talvez como um compartilhamento um pouco das lições e do que eu acho que pode ajudar, né? São 5 lições e depois um último pensamento aqui para a gente conversar junto. A primeira é sobre as janelas, né? Nesses anos, discutindo regulação de tecnologia no Brasil, a gente viu como em situações, em contextos, né, que a maioria dos parlamentares ou dos tomadores de decisão não acompanham os debates de políticas de tecnologia, os debates de regulação, a gente fica um pouco dependente das janelas de oportunidade que são criadas, às vezes, por eventos externos. Isso aconteceu no Brasil quando o Brasil aprovou o Marco Civil da Internet, por exemplo, há 10 anos atrás. Qual foi esse evento externo? Né? O escândalo do Edward Snowden, por exemplo. Isso trouxe atenção de muita gente para isso, isso abriu uma brecha. No caso da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, também importante, que foi aprovado em 2018, qual foi o evento externo? O escândalo da Cambridge Analytica. Né? Recentemente, quando a gente quase votou o chamado PL das fake news, né, a Lei Brasileira de Transparência, Responsabilidade e Liberdade na Internet, qual foi o evento externo? Infelizmente, foi o 8 de janeiro no Brasil, né, a invasão dos prédios em Brasília e a tentativa de golpe. Então, assim, a gente tem que entender quais são as nossas e quanto que a janela está fechando ou quando a janela não está fechando. Ou qual é a janela dos nossos adversários também, porque eles também têm. Então, essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês. De pensar quais são as janelas que a gente precisa, estar atento para elas, né? E quando a janela está fechando, conseguir entrar. Segunda coisa, eu defendo muito que a gente seja pragmático. Eu vou falar aqui daqui a pouco sobre alianças, coalizões. Só que eu acho que pragmatismo precisa de horizonte. A gente não consegue ser pragmático se a gente não souber onde a gente quer chegar. Né? Então, a gente precisa de prioridade. Porque assim, se a gente não souber onde a gente quer chegar, a gente fica só reagindo ao que a gente não quer. Né? E a máxima coisa que a gente vai conseguir reagindo é não perder. Mas acho que a gente não quer não perder só. A gente quer ganhar. Né? E para a gente ganhar, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. E aí também vou falar um pouco sobre essa discussão de horizonte no finalzinho. Terceiro, alianças. Alianças e quem está do nosso lado. Né? Acho que a primeira coisa a falar sobre isso é que a gente precisa de uma boa narrativa. E eu diria que a narrativa é um bom guarda-chuva. Um guarda-chuva para saber quem que vai entrar debaixo desse guarda-chuva e vai ser protegido por ele. Né? Isso quer dizer que se a gente vai sair numa chuva, né, que tem muito vento, a gente precisa de um guarda-chuva com um cabo forte. Se a gente vai sair numa chuva que é muito pesada e que eventualmente é de granizo, a gente precisa de um guarda-chuva que resista a isso. Né? Então, pensar na narrativa e na embocadura é super importante. Mas, além disso, é quem está debaixo do guarda-chuva com a gente, segurando ele. Né? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui de coisas que deram certo e que deram errado. No caso do PL das fake news, né, da regulação de plataformas no Brasil, por que ele não conseguiu ser votado no último momento? Né? Porque a gente perdeu ali um elemento da nossa coalizão que caiu para o outro lado. Nesse caso, era um setor do Congresso brasileiro que não necessariamente seria um aliado comum. Né? É um partido, por exemplo, que estava muito alinhado com religiosos evangélicos. No caso, eram republicanos, isso saiu no jornal. Né? Perdeu o seu apoio desse partido. Por quê que a gente perdeu? O que a gente fez para perder? Se a gente perdeu eles, a gente tinha que ganhar quem? Porque, assim, aprovar regulações, no limite, tem quantos votos a gente vai ter. Né? A gente precisa saber qual é o discurso que a gente vai trazer eles para perto da gente, por que a gente os perdeu. E, do outro lado, tem a vitória, eventual, né, que acho que dá para dizer que foi uma vitória, da aprovação do PL de inteligência artificial aqui no Brasil, no Senado, no ano passado. O que fez muita diferença? Os artistas estarem conosco, né, e dizendo que era importante aprovar essa regulação. Né? Então, a gente conseguiu trazê-los para o nosso lado. Então, pensar qual é a nossa coalizão, quem está do nosso lado e quem está do outro lado, e isolar o outro lado é muito importante. E muitas vezes a gente vai estar trazendo para o nosso lado gente que não necessariamente a gente quer que ande do nosso lado o tempo inteiro, pessoal. Né? Tudo bem também. A gente vai chegar até ali junto, depois ele vai para o lado dele, a gente vai para o nosso lado. Né? Ainda, 4º ponto.
qual a conversa que a gente vai ter e com quem? Eu estava aqui falando com uma colega do campo de direitos digitais, a Bia Barbosa, que fez uma pergunta aqui ontem. Ela estava contando uma história que eu vou compartilhar com vocês, de como que a sociedade civil de direitos digitais convenceu um deputado super conservador e pró-polícia e tal, de que em 2015 ele não deveria apoiar uma lei que permitia aos delegados acessarem os dados das pessoas sem ordem judicial, ou seja, acessar mais facilmente os dados das pessoas. Ele não queria, ele queria de qualquer jeito que a polícia tivesse esse poder sem o crivo judicial, né? Como é que ele foi convencido? Ele foi convencido quando alguém chegou do lado dele e disse: olha, se o senhor fizer isso, tudo bem, você vai ajudar os delegados e policiais, são seus amigos. Mas o delegado amigo do seu adversário no seu estado vai conseguir, sem uma ordem judicial, os seus dados. E ele vai usar isso contra você. Ah, é? Ele vai fazer isso? Acho que ele vai, né? Porque se todo mundo vai poder fazer... Ah, não, então para tudo. Parece que a história foi exatamente essa. Então para tudo. Né? Mudei de ideia. Né? Então a gente precisa saber qual é o papo que a gente vai levar para essas pessoas, porque não necessariamente elas estão se importando com o que a gente acha importante, certo? Mas não quer dizer que elas não podem jogar do nosso lado. E, por fim, um ponto muito importante que eu aprendi, que é a gente não pode olhar só para... pensando que tech é só big tech, certo? A gente tem que olhar para a internet inteira quando a gente está fazendo essas coisas. Essas regulações que a gente está discutindo, que a Courtney trouxe aqui, elas podem, se não forem bem desenhadas, impactar atores que não são o Google, que não são o Facebook, mas que são a Wikipedia. A gente está aqui para destruir a Wikipedia ou a gente está aqui para trazer a Wikipedia do nosso lado e discutir a regulação junto com eles, porque eles estão na internet que a gente quer lá na frente, certo? Então, lembrar que discutir regulação de tech não é só discutir regulação de big tech e que a gente tem que não ganhar inimigos que a gente não precisa ganhar, inclusive. Né? Por fim, vou terminar falando sobre uma ideia que está muito na minha cabeça, sobre essa discussão do horizonte. Qual é o nosso horizonte? Onde a gente quer chegar? Né? O horizonte está para trás ou ele está para frente? Né? A gente quer restaurar um status quo que, por exemplo, de mídia ou de modelos de negócio, que está lá na década de 90, ou a gente quer construir um que está no futuro? E se a gente quer construir um que está no futuro, até para incluir as pessoas, né, que não estavam satisfeitas com o do passado, a gente tem que conversar com quem estava lá no passado e gostando disso, né, e acho que a gente está fazendo bem isso. Né? Não é à toa que setores, por exemplo, aí eu vou falar até dos artistas. Né? Os artistas querem retomar proteções que eles tinham no passado e que foram rompidas, né? Nesse novo cenário. Mas a gente também quer, eu acho, também entender quais são as demandas de quem está sendo incluído por essa nova economia digital. E a gente tem que ter uma visão de economia digital. Sendo concreto, qual é o nosso diálogo com os criadores de conteúdo, com os youtubers? Quais são os conflitos que eles têm com as plataformas, por exemplo? Como a gente pode discutir sobre esses conflitos para ganhar eles para o nosso lado e não necessariamente fazer com que eles façam o jogo, né, das plataformas que de fato os incluíram economicamente? Porque também, né, não é um bloco monolítico ali. Então, acho que tem uma discussão sobre qual economia que a gente está propondo, economia digital, no futuro, e quais são esses conflitos que a gente pode eventualmente aproveitar para conversar. Não acho, por exemplo, e aí termino por aqui, que criadores de conteúdo fiquem satisfeitos com mudanças em algoritmos de recomendação a cada mês. Porque aí eles têm que ficar cada mês descobrindo qual é o formato que eles têm que distribuir o conteúdo deles. Isso é um problema também para a distribuição do jornalismo? Sim. Aonde que dá para explorar daí? Outra coisa, o debate de interoperabilidade, né? Que acho que nos conecta com o campo do conhecimento livre, que nos conecta, por exemplo, com a turma da Wikipedia, que a gente estava conversando há 2 dias atrás, né? Num evento que a gente estava junto. Esse debate não pode ser interessante para o jornalismo, porque pode ir quebrando aos poucos, né, a necessidade de você ter uma rede social para distribuir o seu conteúdo, ou ter uma conta naquela rede social. Enfim, tentar entender qual é a internet do futuro, porque acho que a gente não está aqui vislumbrando um quadro regulatório sem a internet, certo?
Então, se vai ter a internet, qual é a internet que a gente quer e quem que a gente quer trazer para o nosso lado. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Gracias. Bueno, gracias al panel y tenemos tiempo para preguntas, así que aprovechemos. ¿Quién quiere empezar? Dónde la mano? Allá. Eu sou Tainá Lon, sou diretora executiva do Aos Fatos, e eu queria, na verdade, trazer uma provocação e uma pergunta para o Chico. A primeira provocação, na verdade, vem em função de uma observação do Tom Law a respeito de criação de colaborações, criação de consórcios e de organização efetiva de campos, né, para conseguir atuar em relação a fazer frente e pressão às big techs ou a qualquer outro tipo de mercado que venha ameaçar o jornalismo. Eu venho de uma experiência da comunidade de fact-checking. Nós somos organizados há muito tempo, né? Há pelo menos 9 anos a International Fact-Checking Network é organizada, é constituída, e já ouvi de pessoas dos mais diferentes campos que é um exemplo de coalizão bem-sucedida no jornalismo, porque conseguiu negociar em dado momento com as big techs para ser remunerado, para prestar serviço, e isso veio também com várias outras dificuldades sobre fundraising para qualquer outra coisa que não fosse checagem de fatos ou jornalismo dentro dessa seara. Todo mundo sabe que no dia 7 de janeiro de 2025, o Mark Zuckerberg lançou um vídeo atacando os checadores frontalmente, dizendo que nós somos enviesados e que nosso trabalho prejudicou a confiança no jornalismo de modo geral. Meu ponto não é esse. A gente sabe que isso é uma retórica que é contaminada por uma ideologia que efetivamente quer combater os checadores e indiretamente o jornalismo, como se isso já não tivesse sido feito nos últimos anos. A minha indagação, na verdade, vai para um outro lado, que é o impacto dessa coalizão e dessa organização no longo prazo que a gente teve na última década. Os checadores estão participando de debates em nível de Estado com o TSE desde pelo menos 2020. As eleições de 2020, que foram eleições que aconteceram no meio de uma pandemia em que era absolutamente necessário haver estratégias de combate à desinformação, e o TSE viu isso como uma estratégia importante. E desde então a gente vem debatendo com eles organizadamente iniciativas para combater a desinformação, no que talvez seja a única experiência regulatória que o Brasil tenha em nível de Estado para combate à desinformação e, enfim, outros tipos de crimes digitais. E daí vem o Chico, que eu gostaria de ouvir ele sobre a construção dessas normativas do TSE ao longo dos últimos anos, sobre combate à desinformação, mas também sobre a relação da tecnologia com o processo democrático e como que isso foi afetado, e qual é a visão dele para 2026, uma vez que teremos um TSE radicalmente diferente dos que a gente teve desde 2020. Eu sei que é uma pergunta muito brasileira, mas é uma pergunta que interessa ao jornalismo, que vai estar sob ameaça durante as eleições em 2026. Si quieren, contestemos eso primero y después seguimos con otra pregunta. O sea, Francisco, ¿quieres? Sí. Vai ser um bloco ou respondo agora já? Respondo. Bom, para quem não sabe, né, não é da nossa realidade, acho que a Thay trouxe aqui um ponto muito relevante, que é que o judiciário brasileiro, em especial o judiciário ligado ao processo eleitoral, tem sido muito protagonista, né? Eles têm alguns poderes normativos, né, e talvez seja o único regulador que está produzindo muita coisa, né? Só que é um regulador que está sujeito às suas próprias competências, e eu acho que essa é uma outra lição. A gente tem que saber o que a gente consegue desses atores. Tem ator que não vai dar mais do que determinado limite, né? Eu acho que o TSE está no limite do que ele pode nos dar, né? E a minha discussão para 2026, e até nesses processos eleitorais também, que a gente precisa saber o nosso tamanho. O que significa isso? Significa que eu estou menos preocupado com a discussão sobre quem vai ganhar ou quem vai perder em 2026, do ponto de vista da sociedade civil e tudo mais, porque isso são transatlânticos manobrando e a gente está aqui no nosso botezinho
Assim, tentando não ser atropelado, né? O que eu acho que a gente precisa pensar é como a gente quer atravessar o processo de 2026 e construir o nosso hedging para 2027 se tudo der errado. Eu acho que essa é a pergunta. Isso em relação ao TSE, mas em relação a tudo. Gracias. Paula. Courtney, eu queria te fazer uma pergunta. Uma semana depois que as plataformas barraram um projeto de lei de regulação de ser votado aqui no Brasil, saiu uma pesquisa da Ipsos e o Google era a 4ª marca mais admirada pelos brasileiros. A gente tem agora uma legislação no Brasil que proíbe o telefone celular nas escolas. Me parece que a gente está no momento de maior conscientização do impacto das plataformas. Eu queria te perguntar qual a sua opinião sobre a relação que a opinião pública tem em relação a essas plataformas para a possibilidade desse tipo de regulação que você está propondo. E, Tom, eu queria, quando a gente fala em construção de tecnologia, como a que você apresentou aqui, as pessoas acham que isso implica uma capacidade técnica gigantesca e um volume de recursos que é normalmente inalcançável para organizações da sociedade civil. Eu queria que você falasse mais sobre isso do ponto de vista da capacidade técnica e dos recursos envolvidos para construir um projeto como esse que você está descrevendo. I think that is a huge challenge. And part of it is because the platforms are able to use their platforms to propagandize for their perspectives. So we know, for example, that Google used the front page of its search, which is 90% of search is on Google, 98%, to propagandize and advocate against these bills in Brazil. I heard from Brazilians that they told, you mentioned, the evangelical community and that you didn't relate with them. Well, I understand that Google was out telling evangelicals that if that law passed, the News Media Bargaining Code, they couldn't quote the Bible on social media. So there's a lot of really underhanded techniques as well as leveraging their platforms. So if you adopt legislation and you put forward this idea that they should be platforms that others are able to use for their information, as opposed to also using their power to intervene in the democratic process, I think that would be helpful. I also think that it is going to be very challenging to overcome public opinion because they have so much power to manipulate public opinion. Their algorithms are deciding which posts, get put forward. But I do think that raising awareness among the public about that manipulation would be helpful. So, for example, we know that around the U.S. elections, Facebook was basically censoring hashtags of Democrats. They were putting down and de-amplifying content related on Instagram related to Democrats. We know that X has amplified far-right politicians in Germany, in the US. I'm just getting the past few weeks examples. And these are examples around the world. You saw a couple of quotes from Careless People, the new whistleblower book out, or Facebook whistleblower book that came out. So we need to raise public awareness about the manipulation and the undermining of your own sovereignty by these American companies. This is digital colonialism, right? And it's very hard for local innovation, for fact checkers, for these are not partnerships. These are parasitic relationships where I think building awareness in the public will help, but honestly, it's a very hard battle because it's a chicken and an egg, right? Without must-carry and anti-discrimination and those sort of laws, you're going to have the retaliation. But you'll notice that almost nothing I mentioned is about regulating speech. I didn't talk about content moderation. I think content moderation has been a diversionary tactic. I think there are certainly aspects of content moderation that are helpful, but it would not be such a big deal if there were not such dominant platforms where what was circulating on that had such profound impacts on the public. And so that
that when disinformation spreads, that has massive human rights and public health impact. So these are all tied up together. But I do really think this idea of must carry, of treating core infrastructure as the platforms and raising public awareness. I try to say at a lot of talks, we don't allow telephone services to listen into our calls, gather all the data about who we're talking to, package that up, sell it to politicians and advertisers and propagandists around the world to target us and manipulate us. We don't allow that. So why do we allow that for social media? Why do we allow that for these other platforms? So part of it is messaging, the narratives, and I think part of it is just keeping the lawmakers strong and standing up against threats against digital sovereignty. Thanks, Courtney. Tom? Thank you, Paula. So the Journalism Cloud Alliance intends eventually to be a social enterprise, which is self-sustaining. So first of all, the collective will negotiate service agreements at lower costs by doing it, en masse, and then provide subsidized and free access to those essential cloud tools, and offer tailored solutions and data storage, providing hands-on technical, legal, and infrastructure support. And so members of the alliance will pay a membership fee or an annual subscription to be part of it, which would be significantly less than if they were going directly to Amazon Web Services or whatever. But a small portion of that will go to the social enterprise to make it sustainable. In terms of the more technical questions, I would encourage you and everyone else in this room to join the alliance and to find out more about how it's going to be working. If you're in Perugia in April, there'll be a meeting. There's information on our website. I can send you further information. But if you're interested, if you're a newsroom, or if you're someone who supports investigative organizations or those who use a lot of data or cloud computing, please talk to me or just go to the GFN website, look at the information, and sign up to join the collective. Thanks, Tom. Here. Sim. Sorry. Só queria completar só uma coisa que a Courtney falou. Saiu hoje um relatório do Google sobre a importância do noticiário na Europa, né? E eles falaram que eles desligaram as notícias na busca do Google para 1% da população europeia lá do mercado europeu. E isso não teve muito impacto para eles. E eles estão basicamente querendo jogar o noticiário para baixo do tapete. Aí no final do post lá eles falam assim: mas estamos comprometidos em continuar ajudando os veículos de notícia, né? Isso é muito interessante porque, primeiro, é importante para eles. A própria Ania, que estava aqui, fez um estudo calculando, a partir de uma metodologia lá suíça, quanto que as plataformas deveriam pagar para os veículos de jornalismo. Tem um range lá que vai até 14 bilhões. Muita gente contestou isso aí, porque, enfim, tem várias variáveis para se considerar, mas mesmo assim é uma grana muito alta, porque elas se valem do nosso conteúdo, né? E outra, elas, como empresa, elas estão interessadas em aumentar o retorno sobre o investimento delas, gerar mais receita aí por busca do Google e tal. Mas tem um componente social e para tentar ajudar a sociedade mesmo, que eles não estão considerando nessa conta. É uma conta puramente financeira, né? Não tem impacto para a gente, mas tem outros impactos que você quer que a internet seja cheia de conteúdo não verificado, desinformação e tal. Né? É bom para o seu produto isso? Isso não é verificável financeiramente no primeiro momento. Então, eu achei muito interessante o que você falou, Courtney, porque ele mostra um pouco essa ironia, não é nem ironia, né? Esse desprezo, talvez, que eles querem mostrar porque eles não querem pagar porque a gente faz. Querem pagar para construir 80 bilhões, 500 bilhões de dólares em servidores para treinar a inteligência artificial. Mas não querem pagar 300 milhões de dólares por ano para o noticiário, que assim é 0,01% da receita deles, né? Just to add to that, I mean, even though the generative AI crud is flooding their platforms and
people are seeing less value, but because they own the ad tech and they own that relationship, they're still making so much money, right? So it's that's why we have to like structurally separate those. So you can't, it's this perverse incentive. Thanks. Gracias, Sergio. Ahora sí. Olá, novamente. Bom dia, obrigada pelo painel. Eu sou Jamila Venturini, da Direitos Digitais. A minha pergunta vai para a Courtney também, dando sequência à sua apresentação sobre abordagens regulatórias, que tem muito a ver com o trabalho que a gente faz e com perspectivas que a gente tem construído também. Mas eu queria saber a sua opinião sobre as novas ameaças e as novas práticas das Big Tech de não cumprir as regulações locais, né? E se bem isso é algo que historicamente a gente observa, parece que existe uma nova ofensiva nessa aliança com o governo Trump, não só de não cumprir, mas também de criar mecanismos coercitivos contra os países que estão tentando fazer cumprir essas regulações, como é o caso do Brasil. E aí, Chico, também queria te colocar na conversa perguntando nesse cenário, o que você vê de diferença entre o que a gente teve no contexto do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados que você mencionou, e agora qual seria a perspectiva para para eventuais novas regulações de plataformas? Gracias. Courtney, first. Yeah, I think we're in a really challenging position now where there has been over the past few years a rise in awareness about the need to use real regulatory power over digital markets and over information communication systems, right? And not just thinking about content moderation, but you have so many competition authorities that have done these investigations, you have lawsuits, and now, and this is the problem with the failure to address their power earlier, is now they are fully aligned, not aligned, they are literally part of the state now. And you can see this in J.D. Vance and Trump and the threats to retaliate with trade tariffs against countries that regulate their digital markets out of this false idea that somehow it's targeting American companies. Usually the criteria are based on number of users or the amount of money made in a company, in a specific enterprise. It's not about the nationality of a company. But of course, most of the companies that are going to be affected are often American because they are monopolies that have been able to generate monopoly profits. And you now have the Trump administration equating digital regulation with censorship, which is deeply problematic. And as an American that is watching my country now follow the road of so many authoritarian countries and the decline into authoritarianism that I've seen as a human rights defender over the past several years around the world, if other countries give in to this pressure, it will not only lead to a further destruction of democracy in the United States, but also around the world, because these American companies, and here we're just talking about journalism, but don't forget about Uber, Airbnb, all of these American tech companies that have flouted the rules, that have broken the laws. We know this from whistleblowers who have worked with journalists. So all throughout this, journalism is important. It is incumbent upon countries like Brazil, Indonesia, South Africa, the European Union and its membership countries, and the UK, Japan, these countries that have influence beyond their borders and that have markets. The US cannot put tariffs on everyone in the world, and these companies can't pull out of every country in the world. So if to take this idea about solidarity and coalitions, we need this at the country level too. And I mean, God forbid I don't get let into the country because somehow I'm seen as anti-American or whatever for saying this, but I really worry about the future of democracy around the world if you and we are not able to control our information communication system, and it is so susceptible to manipulation. Whoever is willing to pay the highest bidder, and with AI now, it's accelerating this, and this idea somehow that letting American companies come in and build their server farms and data centers is going to lead to domestic innovation. You need to
distribute the power in AI so that it's not a handful of big companies from the US controlling foundation models, chips, cloud services, and access to talent, and you're just left downstream, right? So that's why we need these types of public, either allow them in your country, but govern and regulate them as public utilities, or and digital public infrastructure alternatives. Absolutely, we need to be creative and get other solutions, but because of network effects, because of lack of interoperability, because of tie-in, that's very challenging without imposing those regulations. Complementando e dialogando, acho que é importante dizer, né, Jamila, você falou para eu falar de como é que era essa relação antes. A relação com as empresas de tecnologia, nesses vários processos que a gente passou, ela não foi sempre confrontacional. E ela não necessariamente é sempre confrontacional. O governo Bolsonaro, aqui no Brasil, editou uma medida provisória em 2021 que a ideia era só deixar ter moderação de conteúdo, ter remoção de conteúdo, se aquele conteúdo tivesse numa lista de justa causa para você remover. Qual era a ideia? A ideia é, vou obrigar que o conteúdo circule, certo? Vou obrigar que o médico lá falando que não pode se vacinar, que ele não seja removido da internet. Nesse momento, a gente teve que conversar com as empresas, porque elas queriam continuar removendo, né? Pode ser que hoje elas teriam outra opinião, mas o ponto é, naquele momento foram aliadas. E a gente vai ter que encarar isso, porque assim, vai ter outros momentos, depende um pouco da situação, né? O que não quer dizer que a gente não tenha que ter uma agenda de prestação de contas, de regulação econômica ou de serviços e tal, né? Nessa nova ordem, vamos dizer assim, né? Porque o que está acontecendo, na minha visão, globalmente, no momento que os Estados Unidos rompem ou começam a romper a sua relação estratégica de longo prazo com a Europa, o debate de colocar os direitos no centro, né, do ponto de vista regulatório, deixa de fazer parte da conversa. E aí, não é que as empresas estavam comprometidas com esse debate, mas, de certa forma, você tinha um paradigma de nova governança aí, né, de que a gente vai fazer conselhos, a gente vai debater due diligence, e aí você tinha aquela inclusão, né, até da sociedade civil, de uma forma muito limitada para trazer esse debate, e alguns compromissos que a gente ficava achando as brechas, né, para cobrar, as plataformas aqui e ali, com muita limitação, e é lógico que quem estava no norte tinha mais condição de cobrar do que quem estava no sul, né? Agora, vamos dizer assim, a ilusão da inclusão virou a exclusão explícita, né? E aí é aí que a gente vai ter que trabalhar agora. E aí, só para terminar, que eu acho que é um ponto importante, eu entendo, por exemplo, a necessidade da gente discutir regulações que impeçam que as empresas, vamos dizer assim, abusem de seu poder ou evitem, por exemplo, arranjos de compensação removendo conteúdo jornalístico. Eu entendo a necessidade da gente ter esse debate, mas eu discordo da Courtney de que isso não é regulação de moderação de conteúdo. Porque se você vai dizer para a empresa que ela tem que deixar o conteúdo lá, a gente vai ter que dizer qual conteúdo é esse. E aí, a minha pergunta é assim, eu não sou contra a gente ter esse debate, de verdade, mas vai ser difícil de ter em alguns contextos. Porque aí a gente vai ter que traçar a linha, por exemplo, do que está dentro da lei para permanecer lá, né, e a plataforma não poder remover, e o que está fora. E aí, quem vai ter poder de definir isso não é dado, né? A gente pode, eventualmente, construir um bom conceito, né, e fazer com que a plataforma não remova aquilo que a gente não quer que ela remova. Mas a gente não pode achar que isso não vai impactar as políticas de conteúdo e que alguém, eventualmente, não vai conseguir entrar dentro do conceito que a gente criou, né? E isso, eventualmente, pode ser um problema. Então, todas essas regulações têm efeito indireto em discurso e têm efeito indireto em tecnologias que não são das big techs. A grande questão é como a gente vai fazer para construir coletivamente os textos que vão estar lá para que esteja o que a gente quer e a internet que a gente quer por ali, né? Gracias. Tchau. Bom dia.
Meu nome é Veridiana Alimonte, eu trabalho na Electronic Frontier Foundation com políticas na América Latina e eu gostaria de trazer uma reflexão às pessoas, enfim, ao painel, quem queira comentar, e agradeço por esse painel e por todas as provocações e reflexões trazidas, e costurando, né, um pouco as diferentes intervenções, considerando, partindo, né, de onde queremos chegar, para onde queremos ir, dois pontos me parecem fundamentais na construção desse caminho. Mas gostaria de ouvir, né, e acredito que compartilhemos esses dois pontos. Primeiro, que nós queremos que as pessoas tenham acesso, leiam, compartilhem, debatam amplamente as notícias e a produção jornalística e tenham acesso aos documentos, informações que embasam essa produção. Ao mesmo tempo, queremos que exista uma mídia diversa, livre, plural, forte e não dependente da maneira como é hoje das grandes estruturas das empresas de tecnologia. E quais são os caminhos, né, para a gente construir esses dois polos simultaneamente? Me parece que a discussão tanto de regulação quanto de criação de infraestruturas é fundamental para isso. Do ponto de vista da regulação, uma reflexão que vem é em que medida os modelos de licenciamento que se discutem hoje podem levar a essa complementaridade. Em que medida a gente não pode estar criando uma nova forma em que grandes intermediários com grande poder econômico são os que terão condição de fazer isso, num primeiro momento investindo bastante nisso, e num segundo momento reproduzindo conteúdos que eles já compraram e descartando aqueles que produzem o conteúdo, e principalmente, eventualmente, grandes empresas de mídia descartando os trabalhadores jornalistas. E do outro lado, como a gente pode criar infraestruturas que, de fato, estabeleçam que criem rachaduras na grande intermediação que hoje o ecossistema de tecnologia criou entre o público e o jornalismo, entre a audiência e o jornalismo. Um dos pontos que me parecem fundamentais, que nos parecem fundamentais, é a publicidade. E as estruturas de publicidade digital, que são absolutamente opacas, complexas, mas que se baseiam principalmente num duopólio, que fazem justamente o que a Courtney falou, de coletar e tratar numa escala enorme os nossos dados. Como nós podemos pensar uma outra estrutura que, por exemplo, seja baseada em publicidade programática e não comportamental, e com isso também exige muito menos recurso. Como podemos pensar pilotos em que os próprios veículos de mídia consigam fazer essa publicidade programática diretamente para a sua audiência? E a gente comece a criar rachaduras, porque isso é não só um ponto fundamental da intermediação entre os meios de comunicação, a mídia, o jornalismo e a audiência, mas é um ponto fundamental onde se ancora o poder econômico dessas grandes plataformas. Então, é isso. Gracias. Who wants to take this? I mean, I can talk. So in terms of access to information and freedom of communication, absolutely, we're very much agreed. And it's odd that actually copyright is one of the reasons that one of the things that enabled the open web, because creators, publishers, journalists can post things online knowing that they have copyright, and then it can be out there for people to read. And now that relationship is shifting. So I do think that enforcing copyright for text and data mining and thinking about how to do that, you know, if you develop the right standards, which are in process to communicate with AI companies, you could say, hey, for smaller companies, you pay this, for bigger companies, you pay that. And there is an AI content licensing market that is emerging, and that's a huge opportunity at the local level. So I think that's one way to help encourage access to information, because otherwise we're going to see more and more websites go behind paywalls, put up subscription barriers, and take stuff offline in order to
avoid the theft of their content. Similarly, in terms of a pluralistic and free media, this is why we need public policy to mandate licensing, to enforce copyright, and not deals. Individual deals undermine pluralistic free media. It creates a dependency between the media organizations and the tech platforms. We saw this with Google News Initiative, with the Facebook News partnerships, where, they become dependent, and then when they change something or they decide to move away from news. And of course, we don't know what that does to their editorial independence. I don't want to impugn anyone, but we need the perception as well as the reality of editorial independence. And if we think about more innovative governance models for data. So right now, we kind of just allow the tech platforms to decide any data that is created through the use of search or social media is theirs. We don't have to adopt that model. We could say that, maybe the search data that is created should be treated as a public good. And that's actually what the Department of Justice has proposed in its remedies for Google's illegal monopoly in search, is that some of that data should be available to competitors to use and learn from, and not simply treat that as proprietary data. So there are lots of ideas about there that, and around transparency, the ad tech infrastructure is completely untransparent. We used to have published rates. You would know what it costs to publish in a given, publish an ad in a given newspaper or on broadcast. It is completely untransparent, unaccountable. We don't know where the money goes. So that, there are lots of opportunities kind of throughout the tech stack to address some of those key issues. And Corentin. Yeah, just very quickly to pick up on the question of access to information and responding to Courtney's provocation on the value of investing time in normative frameworks. So 1991, the Windhoek Declaration is signed. There are around 20 access to information, freedom of information laws. The turn of the millennium, there are around 40. Now there are 138. Now what does that mean in reality? So here in Brazil, you have GFNI member and Azure member Frequência Sabendo, which specializes in using these FOI and access to information requests to expose criminality and hold the powerful to account and do really impactful journalism, and to train others to use those same laws. So sometimes it takes a while, but I would say it is worth still us not taking our eye off the ball in terms of normative frameworks, because it has a long tail. And if we don't, then we're not doing, what those colleagues, Gwen Lister and others, did in Windhoek, we've been able to build on. And sometimes it's easy to forget those building blocks that we are now building. So let's not ignore that and make sure that we leave an inheritance for the generation after us. Só queria complementar o que você perguntou também, Veridiana, que boa parte do que você falou da intermediação das plataformas e como elas controlam isso, né, passa também como os jornalistas e as organizações de jornalismo vão pensar em distribuição dos seus conteúdos, né? O Facebook, 2017, 2018, mudou o feed algorítmico dele lá para desprioritizar notícias. Isso afundou um monte de publicações online que se baseavam muito. O BuzzFeed mesmo era uma publicação que se beneficiava muito dos algoritmos. Eles se gabavam até de publicar social media first, coisas assim. Então, isso a dependência afundou. O Vitor Conceição do Meio, que está aqui também, é um cara que eu converso muito com ele sobre isso. Assim, como é que você entrega diretamente? Uma das principais newsletters de jornalismo do Brasil. Então, o e-mail é uma entrega direta, né? Desintermediada algoritmicamente. Você ainda precisa, obviamente, dos servidores, do serviço dessas empresas. Mas a gente tem que começar a pensar e articular entre outras organizações como a gente vai conseguir distribuir melhor nosso conteúdo. E é difícil falar depois de pessoal PhD aqui, pesquisadores, sou só jornalista. Mas eu falo por experiência, tem matérias no meu site, por exemplo, que tem centenas de milhares de views e tal. E a conversão delas em leitores e leitoras fiéis ou assinantes é muito baixa. Em compensação, eu tenho matérias de 40, 30 views bem específicas que conseguem converter
assinantes e falam assim, pô, você faz um trabalho legal, eu vou apoiar você. Né? Então, a gente tem que pensar também, né, para quem que a gente está escrevendo e qual que é o tipo de impacto que a gente precisa. Se é só volume, eu acho que, principalmente as organizações da JOR menores vão ter um problema, mas se elas se unirem e trazerem esse volume junto e criarem, por exemplo, um ecossistema de anúncios e tal, como eu sei que já foi falado e é muito difícil fazer, eu entendo isso, mas a gente precisa começar a pensar nessas questões menores de distribuição e tal. Eu acho que isso envolve uma articulação muito grande de investimento também. Né? Gracias. La última pregunta. Allá, vea. Voy a tomar de algunas palabras del panel. Courtney decía distribuir el poder de la IA y me conquistó. Pero también Tom en uno de sus slides puso que había que hacer más de cambios de narrativas, construcción de alternativas a las Big Tech y aprender del desarrollo y apoyar la innovación. Mi comentario pregunta va en el sentido de que las actuales narrativas sobre la IA, de la capacidad de gran consumo de datos, gran consumo de recursos y demás, que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, consolida este desarrollo oligopólico de la IA que tanto nos preocupa y frente al cual estamos tratando de plantar un poco de cara. Mi pregunta va en el sentido del cambio de narrativas. Y quiero traer a un elefante a la sala, y es que en la mención de todos los países que se hizo recién sobre la distribución del poder de la IA, no se mencionó a China. Y yo quiero recordar que en el momento que un pequeño grupo de investigadores chinos publica DeepSeek en enero de este año, las acciones de todas las grandes compañías se fueron a pique, con el liderazgo en la caída de NVIDIA. Pero no solo eso, sino que iniciativas como OpenAI quedaron en jaque al demostrar que no hacía falta semejantes volúmenes de dinero y semejantes volúmenes de inversión para hacer tecnologías de IA que estén a la vanguardia. Mi pregunta, quizás provocativa, me subo a la provocación de Tom, es si no pensamos cambiar un poco la narrativa sobre modelos como este, que son modelos abiertos. Quiero recordar también que en febrero todo el equipo de DeepSeek publicó en forma libre y abierta, y está disponible en GitHub, toda la inteligencia detrás del desarrollo, es decir, que cualquiera puede tomar ese conocimiento y replicarlo localmente. Quisiera saber si vamos a cambiar la narrativa que tenemos, porque esa me parece que es un deber, es mirar el gran mapa, todo el mapa, y pensar cómo introducimos esto en estas narrativas que necesitamos sí o sí cambiar para atender esta problemática. Gracias. Gracias, Bea. ¿Quién quiere responder? Breve. I mean, if you're talking about DeepSeek, right, I think one of the great things that showed is that this narrative about just how expensive and resource intensive foundational AI was undermined by that, and showed that in fact scarcity of resources and competition can lead to more innovation. You mentioned the drop in stock price, but it went right back up. Why? Because the companies and their investors are pretty sure they're going to continue to get the protectionism from the United States. So you saw that correction, but I think that there is a lot to learn. I don't think that open models are the solution, because Meta's models are open. What happens when you have we can debate about the openness. I think you need openness as a solution, but don't assume that if a model is open, it is therefore better, because that can entrench builders using that model, as with Llama, for example, and so that still could continue the dependency of big tech. I think one of the most important narratives to shift is this idea that innovation is concurrent with protectionism of Google, Microsoft, OpenAI, which is 49% Microsoft, Meta, and in fact, innovation is going to come at all levels, especially at the consumer facing, but only if we enable fair competitive markets. Thanks. Francisco, breve, please. Funciona. Toma. Alô. Rapidinho. Achei muito interessante você trazer essa discussão, e talvez
eu queria reagir com uma coisa que eu fiquei pensando essa semana mesmo, ouvindo uma entrevista do Sam Altman, né? Perguntaram para ele se ele preferia ter o melhor modelo de todos, o mais moderno ou eventualmente até o mais barato, ou se ele preferia ter um site, um serviço que 1 bilhão de pessoas acessa. Ele respondeu o segundo, dizendo que na visão dele, e eu acho que a gente tem que debater essa visão, tá? Não estou falando que a gente tem que comprar essa visão. Os modelos são comparáveis, por exemplo, à invenção do transistor, por exemplo. É alguma coisa que em algum momento vai se comoditizar, todo mundo vai usar, a gente vai ter modelos melhores e piores, mais eficientes e menos, mas a gente ainda tem que pensar em como que essas empresas vão construir produtos em cima disso do ponto de vista de interface direta com o consumidor. Né? E que, eventualmente, você vai ter valor em produzir o chip, você vai ter valor em produzir o modelo, mas vai ter ainda uma margem muito grande de quem está estruturando isso para o consumidor direto. E é nesse sentido que eu tenho dúvida ainda como é que a gente vai desafiar o poder dessas grandes plataformas. Por quê? E aí entra na questão da Veridiana, que não vou falar muito, mas assim, que acho que é importante, que é do ponto de vista da distribuição, o quão inteligente é a gente lutar contra o bundling ou a agregação, né? Porque do ponto de vista de atividade na internet, a gente precisa de bundling, a gente precisa de alguém que facilite a aquisição de audiência, porque se você jogar a pessoa lá no oceano da internet sem ter algum mecanismo de busca, ela não vai conseguir achar o que ela quer, né? O ponto que aí o Sérgio estava falando é como é que a gente desestrutura essa agregação apenas comercialmente, né? O e-mail, vamos dizer assim, é um protocolo que não é controlado por uma empresa, né? Todo mundo pode ter e-mail, todo mundo... a ideia de interoperabilidade, de você ter um perfil no X que conversa com o perfil de quem está no Blue Sky, também, né? É pensar também qual é a experiência do usuário na hora que você está propondo o arranjo, para não propor uma coisa que, vamos dizer assim, não vai conversar com a forma que as pessoas vão usar a internet, porque no limite a gente está querendo chegar nas pessoas, né? É isso. Gracias. Bueno, gracias al panel, gracias por las preguntas. Les pido un aplauso y terminamos. Gracias.